Vamos começar o nosso Quiz Enem. Você pode acompanhar o vídeo usando a Slides que está na descrição. Qual o objeto de estudo da sociologia? Valendo! Aqui a resposta, a sociologia, ela tem como principal objeto a vida em sociedade. Inclusive o nome da disciplina já deixa isso bem claro, junta sócio e logia, o estudo racional sobre o social. Qual desses pensadores é considerado um dos fundadores da sociologia? Dessas opções, aquele que faz parte do grupo de fundadores foi Auguste Comte. Inclusive, por uma questão cronológica desses pensadores, foi o único que viveu a maior parte da sua vida no século XIX, período esse em que a sociologia nasceu. Hannah Arendt e Bauman são pensadores que já vivenciaram a maior parte da sua vida no século XX, um século depois do nascimento da sociologia. A sociologia corresponde a que tipo de conhecimento? A sociologia surgiu no ambiente europeu que a gente chama de cientificismo, a grande valorização do conhecimento científico, e é nesse eixo que a sociologia vai ser criada. Então a opção correta diz que a sociologia corresponde ao tipo de conhecimento científico, não religioso nem o mitológico. Qual desses foi um fator importante para o surgimento da sociologia? Mais uma vez, uma noção de cronologia ia nos ajudar. Desses acontecimentos, o único que ocorre no período em que a sociologia nasceu são as revoluções industriais. O renascimento urbano é um processo do final da Idade Média, o surgimento da democracia se dá lá na Grécia Antiga, as revoluções industriais iniciam no século XVIII e se consolidam no XIX. XIX é o século em que a sociologia nasceu. Pensador conhecido por sua oposição ao capitalismo. Dessas opções, nem Adam Smith nem John Locke nos servem. Aquele que vai criticar o capitalismo de forma mais enfática foi o pensador alemão chamado Karl Marx. Ele teve várias obras para tratar sobre esse tema. A sua grande obra da vida se chama O Capital. Pensador brasileiro criticado por utilizar o conceito de democracia racial. Aqui estamos falando de uma das maiores polêmicas da sociologia brasileira, o conceito de democracia racial, que aparece no pensamento de Gilberto Freire, o grande autor de Casagrande e Senzala, mas que traz uma ideia de que no Brasil houve uma harmonia racial maior do que em outros países, e daí teria surgido o conceito de democracia racial. Não podemos acreditar nessa perspectiva, por isso que ele é muito criticado por utilizar este conceito. importante geração de pensadores brasileiros inauguradores da nossa sociologia nacional.
Aqui, pessoal, a resposta correta é geração de 30. A gente tem grandes pensadores que vão constituir o que nós chamamos de intérpretes do Brasil a partir dessa geração inaugural, conhecida como geração de 30. Geração de 30 faz referência cronológica à década de 1930. Principal objeto de estudo da sociologia de Durkheim, valendo. Durkheim é um pensador que tem como perspectiva a ideia de que a sociedade molda o indivíduo, digamos que o coletivo molda a nossa consciência individual. E o conceito que ele utiliza para entender esse processo é o conceito de fatos sociais, as maneiras de agir que a sociedade acaba impondo de maneira coercitiva aos indivíduos que vivem nessa sociedade. Principal objeto de estudo da sociologia de Weber, valendo. Agora, as alternativas continuaram as mesmas, mas a resposta mudou. Se para Durkheim eram os fatos sociais, em Weber a resposta correta é ações sociais. Enquanto Durkheim realiza uma sociologia de cima para baixo, do coletivo para o individual, o Weber realiza uma sociologia de baixo para cima, em que as ações dos indivíduos importam, então ele estuda as ações sociais. Conceito de Marx para analisar a exploração do trabalhador em um dia de trabalho na fábrica. Quando Marx analisa como o trabalhador é explorado na fábrica, ele utiliza o conceito de mais-valia. Significa que, além do tempo em que o trabalhador produz riqueza correspondente ao seu salário, ele trabalha mais tempo além disso. Além da produção do seu salário, ele trabalha também para produzir o lucro do seu patrão. Esse tempo de trabalho excedente, o tempo de trabalho a mais, que não vai virar riqueza para o trabalhador, mas sim vai ser usurpado pelo seu patrão, Marx chama de mais-valia. Postura que vai contra a aceitação da diversidade cultural. Valendo! Alteridade é a habilidade de me colocar no lugar do outro. Empirismo é quando eu considero que os sentidos são as minhas ferramentas para conhecer a realidade. É uma oposição ao chamado racionalismo. Então, o que nos sobra de resposta correta é etnocentrismo, a postura de quem coloca a sua etnia e a sua cultura como central e vê qualquer cultura diferente da sua como inferior. Então, é uma postura que não aceita a diversidade cultural. Questão de número 12. Conjunto de disciplinas do século XIX que contribuíram para justificar o imperialismo europeu sobre outros continentes. Chamamos esse conjunto de disciplinas de racismo científico. Um conjunto de falsas ciências, pseudociências, que tentavam justificar uma ideia de superioridade do homem branco que acabava justificando e defendendo as medidas imperialistas que caracterizaram o século XIX. Então a resposta certa, racismo científico.
Conceito desenvolvido pela primeira geração da Escola de Frankfurt. Resposta certa: indústria cultural. Até porque o conceito de modernidade líquida veio do Bauman, alienação do trabalho já existia na obra do Marx no século XIX, então a grande novidade trazida pela primeira geração da Escola de Frankfurt foi o conceito de indústria cultural. Forma de organização do trabalho consolidada no início do século XX. Se é no início do século XX, só pode ser o Fordismo. A gente teve uma primeira teoria chamada Taylorismo. Essa teoria foi aplicada por Henry Ford. A aplicação prática e o consequente desenvolvimento dessa teoria nós chamamos de Fordismo. Toyotismo e Volvismo são modelos de organização do trabalho que se consolidaram depois do início do século XX. Uma das principais características do Fordismo, qual é? O Fordismo se caracteriza, entre outros fatores, pela produção verticalizada, ou seja, a ideia é que toda a produção seja realizada numa fábrica só, diferente da chamada produção horizontalizada, quando as partes de um mesmo produto podem ser produzidos em diferentes regiões do globo, para que depois sejam montados em alguma montadora. Então a resposta certa, já que estamos falando de Fordismo, é produção verticalizada. Na questão 16, perguntamos uma das principais consequências do toyotismo. Atenção! O modelo toyotista, desenvolvido a partir principalmente da década de 1970, busca diminuir o gasto do patrão com os trabalhadores. A partir disso, se desenvolve um investimento em tecnologia, buscando inclusive a automação do processo produtivo, precisando assim de menos mão de obra humana. Se eu preciso de menos mão de obra, nós não temos pleno emprego, nós não temos a diminuição da desigualdade, porque a desigualdade aumenta, porque vai aumentar o número de desempregados. Então, uma das principais consequências do toyotismo é o chamado desemprego estrutural. Fenômeno de conexão das diversas partes do planeta através da facilitação do deslocamento do capital. Resposta certa: globalização. É a globalização que vai conectar as diferentes partes do globo através do deslocamento facilitado do capital. Para isso vai se utilizar de investimento tecnológico, de investimento informacional. Beleza? Então não é reciclagem econômica, não é revolução industrial, estamos falando de globalização. Próxima. Ideologia que defende a diminuição da intervenção do Estado na economia. Temos como principal ideologia nesse sentido, certamente, o liberalismo. Poderíamos falar também em neoliberalismo, se a gente quisesse falar de tendências mais atuais, mas, de certa forma, tudo isso faz sentido dentro do campo do pensamento liberal como um todo.
Na questão 19, um dos mais importantes objetos de estudo de Foucault. Foucault esteve muito interessado em compreender os chamados micropoderes, formas cotidianas institucionalizadas de domesticação do comportamento. Em vez de falarmos somente em macropoderes, ele vai compreender nas instituições no dia a dia como que os micropoderes são reproduzidos. Exemplo de obras sobre isso, nós temos Vigiar e Punir, mas também História da Loucura e História da Sexualidade. Como podemos definir o modelo ético proposto por Habermas? Jürgen Habermas é conhecido pela sua teoria comunicativa, a forma de desenvolver um pensamento em defesa da ampliação da comunicação plena e racional entre os sujeitos sociais. Dentro dessa teoria se enquadra a sua definição de ética, então a nossa resposta correta é ética comunicativa.